Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo todo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele iria fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, que era irmão de Simão Pedro, tomou a palavra dos peixinhos. Mas o que é isso para esse tanto de gente? Jesus disse: mande com que o povo se assente. Havia muita grama naquele lugar, e todos ali se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse era o profeta que haveria de vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Ok? Vamos orar. Senhor, fale conosco, é o nosso pedido, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa penetrar o nosso coração, gerar fé. O Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor faça milagres nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque rendemos tudo que nós somos e temos ao Senhor. Colocamos, ó Deus, na Sua presença e te pedimos, seja feita a Tua vontade na nossa vida. Abra os nossos olhos para as coisas do Senhor que nós ainda não conseguimos perceber e nos prepara para viver, ó Deus, o centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é maravilhosa, a Tua vontade nos guia de forma tranquila, em paz, natural, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós como um Pai, como está escrito na Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o Evangelho de João, ele é cercado, ou o escopo dele, são 7 milagres que Jesus realizou. E nós já falamos aqui dos 3 primeiros. O primeiro milagre foi Jesus transformar água em vinho, num casamento. O segundo milagre foi o Senhor Jesus curar à distância, né? O menino, o pai foi até lá e Jesus disse: seu filho já está curado. A uma distância de mais de 15 quilômetros, aquele menino foi curado. E o terceiro, nós falamos na quarta-feira passada, que foi um homem que era paralítico. E ele voltou a andar depois de 38 anos sendo paralítico. O quarto milagre é a multiplicação dos pães. E aqui nós temos muita coisa para nós colocarmos ou trazermos para a nossa vida. Coisas fundamentais. Então, preste bem atenção nisso. O texto diz que Jesus, ele começou a ser seguido por uma multidão de pessoas que começaram a ver esses milagres, em particular, dele com os discípulos. Então, o que ele fez? Ele foi para a outra margem do mar. Olha o verso 1. Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades. O mar da Galileia, ele não é um mar. E os discípulos fizeram, é mais ou menos ali 20 quilômetros, certo? De barco eles atravessaram. Então, esse lago tem 11 por 20, certo? Quilômetros de distância. Só que essas pessoas que estavam atrás de Jesus, por saberem que ele fazia grandes milagres, elas rodearam, certo? O lago de Tiberíades, o mar da Galileia, né? E quando Jesus e os discípulos chegaram do outro lado do barco, tinha uma multidão lá esperando ele, e Jesus tinha ido lá para descansar, né? O texto diz isso. Mas tinha uma multidão
mesmo, porque o texto diz que tinha 5.000 homens lá, fora mulheres e crianças. Então, basicamente, a gente pode dizer que ali tinha no mínimo 10.000 pessoas, certo? No mínimo 10.000 pessoas. Se fosse só um casal, né? E naquela época as pessoas tinham muitos filhos, mesmo se elas fossem muito pobres. Então, se ia só o homem e a sua esposa, tem 10.000 pessoas ali. Se for o homem, a esposa e um filho só, a gente está falando de uma quantidade de 15.000. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou aquelas pessoas, certo? E ensinou elas, e um milagre vai acontecer ali naquele lugar. Mas preste bem atenção para que você possa aprender algumas coisas. O texto diz que era próximo da Páscoa. Essa aqui é a antepenúltima Páscoa que Jesus vai participar, porque na última Páscoa, ou no ano que vem, contando desse texto aqui, ele vai ser traído por Judas e vai ser crucificado. Então, ele está perto da Páscoa, junto com os discípulos, uma multidão de mais de 10.000 pessoas na frente dele, onde ele tem a responsabilidade, então, de ensinar. E uma outra coisa, como esse lugar não era habitado, não havia uma cidade ali onde Jesus desceu com o barco, nós estamos falando de um lugar deserto, certo? De um lugar em que o deserto está presente e tem um monte de gente lá cheia de necessidades, né? Fome, sede, muitas coisas. Nós estamos falando de pessoas que deram a volta, que andaram ali, né, mais de 11 quilômetros para chegar naquele lugar e encontrar Jesus. E o texto diz que o Senhor, ele, quando vê aquela grande multidão, ele se dirige aos discípulos, certo? E ele se dirige primeiro a Filipe, porque Filipe, ele era, né, daquela região ali, porque tinha umas cidades próximas, né, e uma delas se chamava Betsaida. Filipe era de lá, Pedro era também, André também. Então ali era uma região deserta, mas tinha algumas cidades perto, como Betsaida era uma delas. Então, o Senhor Jesus, ele vira para Filipe, né, que teoricamente deveria ter algum conhecimento de como eles poderiam resolver aquela situação, e pergunta para ele: aí, o que nós vamos fazer para trazer comida para essas pessoas? Onde compraremos pães para dar a este povo? Versículo 5. E o Filipe responde para ele no verso 7, Senhor, nós precisamos de pelo menos 200 denários para comprar, e eu acho que não vai ser suficiente. Olha, o salário de um trabalhador era 1 denário, certo? De um trabalhador. Então, 200 denários, nós estamos falando de mais ou menos 8 meses de trabalho. Isso para comprar pão para essas pessoas. E era uma coisa complicada, porque eles não tinham, certo, esse dinheiro. Pois bem, o Senhor Jesus vira para André, né, versículo 8, que era irmão de Pedro, que também era um discípulo. André é pouco citado, né? Pouca gente sabe que André foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas foi. André era irmão de Pedro, que é bem conhecido, que é muito mais citado, até porque Pedro era o mais velho, então ele sempre tomava a frente na hora de falar as coisas. E pergunta: e aí, o que a gente faz? André disse: olha, eu achei esse garoto. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aqui tem uma coisa: pão de cevada era o pão que os pobres comiam. Os ricos comiam pão de trigo, ok? O trigo era, certo, usado para se fazer pão para pessoas que tinham condição financeira. As outras não, elas comiam pão de cevada. Era um pão muito mais simples, né? Era uma espécie de uma bolacha. Você poderia quebrar ela no meio assim e comer. E com isso, então, o Senhor Jesus, ele olha, né, para André e para essa criança, e ele dá uma ordem. Ele diz assim: mande com que todo esse povo que está aqui comece a se assentar de 50 a 50 numa grande roda, ou de 100 em 100 pessoas numa grande roda. E essas pessoas, então, elas começam a se assentar. E ali algo vai acontecer. O texto também diz que ali havia muita grama naquele lugar, então o Senhor mandou com que aquelas pessoas se sentassem. Deixa eu começar a trazer algumas coisas para a nossa vida aqui. O Senhor Jesus mandou com que eles se assentassem, porque ali tinha muita grama. Jesus se preocupa com as nossas necessidades. O Senhor se preocupa com o nosso conforto, sim.
Então, as pessoas geralmente elas tendem para dois extremos. Ou elas tendem para a teologia da prosperidade, que é, se eu sirvo Deus, eu vou ser rico de qualquer jeito, ou para a teologia da pobreza. Se eu sou cristão, o Senhor obviamente vai me levar para a pobreza, porque eu vou ter pobreza na terra, mas para ter riqueza no céu. Isso aí é uma teologia antiga que vem do catolicismo romano. Mas nós não somos chamados para viver esses extremos, ok? Porque na verdade o próprio Deus conduz a nossa vida com muito equilíbrio, com muito cuidado, porque Ele é o nosso Pai. Ele entende das necessidades do ser humano. Jesus esteve entre nós na terra e a Bíblia diz que Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele chorou, Ele passou por todas as coisas que nós passamos. Então, o texto diz que Jesus viu que tinha muita grama e disse, diga para eles sentarem de 50 em 50 e 100 em 100. Então, preste bem atenção como o olhar de Jesus, ele é detalhista para nós, sabe? O Senhor se importa com as nossas emoções. Ele se importa com coisas pequenas que às vezes as outras pessoas não estão nem aí. Mas Jesus se importa. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, naquilo que ninguém consegue mais perceber. Porque estão com a cabeça cheia de problemas, não conseguem mais olhar para o simples, para as coisas pequenas. Mas Jesus consegue. Jesus está olhando. E Jesus faz coisas boas por nós nos detalhes. Então, Jesus, Ele nos dá boas emoções. Jesus nos dá bons momentos. Jesus nos dá boas oportunidades, ok? E aqui nós estamos diante de pessoas que estão com necessidade. Nós temos um Deus que nós devemos orar a Ele e colocar nossa necessidade aos pés dEle. Porque Ele é o Deus que dá o pão, certo? E, na verdade, essas pessoas estão todas lá por causa de Jesus. E o Senhor Jesus não vai deixar com que as coisas fiquem de qualquer jeito. Mas uma coisa aqui também nos chama a atenção. O texto diz que Jesus, ele fez o seguinte, olha o verso 6. Ele fez uma pergunta que foi para Filipe para colocar ele à prova, porque Jesus já tinha em mente o que ele iria fazer. Então, veja bem, o Deus que nós servimos, ele é grande, ele cuida de nossos detalhes, ele vai fazer tudo o que tem que ser feito com relação às promessas que ele nos fez. E tem uma coisa, no meio desse caminho sempre vão surgir situações que são como provas. E é o próprio Deus que nos põe à prova. Às vezes a gente passa por certas situações e parece que tem gente que gosta de dizer que tudo é o diabo, né? Ou então a gente traz para nós mesmos, e a gente diz, eu nunca faço as coisas direito. E a gente tem que saber separar direitinho, porque tem coisa que a gente falha, tem coisa que existe guerra no mundo espiritual mesmo, e a gente precisa saber que existem provas que o próprio Jesus coloca na nossa vida. Então, Jesus colocou os discípulos à prova perguntando o que é que ele podia fazer ali naquele momento. Então, veja bem, são discípulos que viram Jesus curar pessoas, levantar um paralítico, né? Fazer com que numa festa de casamento que só tinha água, tinha acabado a água virasse vinho para que a festa continuasse. E Jesus pergunta para eles, o que pode acontecer? Então, assim, a resposta era meio óbvia, né? Senhor, o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas. Mas não, eles ainda tentaram raciocinar como que aquela situação poderia ser remediada, né? Filipe disse, 200 denários, vamos ver aí se a gente consegue, né? Talvez, né, tentando conjecturar na cabeça de Filipe, Senhor, será que se a gente não chamar, tem muita gente aqui, será que a gente não arruma 200 denários? Não, talvez dá tempo de ir lá em Betsaida, comprar, trazer para cá. Aí Jesus vai e pergunta para André diz, olha, eu só achei um garoto aqui que se dispôs a dividir, mas 5 pães e 2 peixinhos. Então, racionalização. Entenda uma coisa, a racionalização, ela nos tira muitas coisas que Deus quer nos dar. Como Salomão escreveu, confie o seu coração no Senhor e não se deixe confundir pelo seu próprio pensamento. Todas as coisas que Deus vai fazer, são promessas, milagres, elas acontecem de forma sobrenatural. Isso quer dizer que não tem como a gente controlar, não tem como a gente colocar na ponta do papel, na ponta do lápis ali no papel, tudinho como vai ser o cronograma. Consegue entender isso?
Mas nós somos, por natureza, extremamente controladores, ainda mais quando são coisas referentes à nossa vida. Então nós queremos controlar os nossos passos. E a verdade é que o excesso de controle só vai provocar medo. Por quê? Porque sempre que nós vamos em direção a alguma promessa, algum milagre do Senhor, certo? É como se nós estivéssemos pulando no escuro. Eu gosto muito de um exemplo real que aconteceu, que foi de um alpinista. Eu não lembro o monte que ele tinha subido, mas era uma época de neve. E ele subiu naquele monte, ele queria bater um recorde lá, que era estabelecido até aquele tempo. E na hora da descida, a situação ficou completamente impossível, né, dele usar qualquer tipo de experiência que ele tinha, ou até mesmo de qualquer equipe de pessoas que poderiam salvá-lo, chegar ali. Então chegou o momento que a corda desse alpinista, certo, acabou. E ali havia somente duas possibilidades. As duas possibilidades eram: ou ele ficava ali, certo, preso naquela corda que já não tinha mais como ele descer, e ele ia morrer congelado dentro de pouco tempo, ou ele podia cortar aquela corda e ver o que estava. A quantos metros ele ia cair, se ele ia sobreviver ou não. Né? É uma história, isso, catalogada, diz que esse homem não teve coragem de cortar essa corda, e depois que passou aquele tempo de grande nevasca, acharam ele congelado lá e tal, e ele morreu. Só que o grande ponto dessa história é que esse homem ele estava só a 2,45 metros de altura do chão. Se ele tivesse cortado aquela corda, muito provavelmente ele não morreria, porque ele ia cair de uma altura só de 2 metros e pouco, certo? E ele estava cheio de equipamento, então equipamento nas costas e tal, então de certa forma ele tinha certas proteções, mas o medo impediu ele, certo, de cortar aquela corda. E a gente, quando está diante de Deus, diante de uma promessa de Deus, muitas vezes a gente não corta essa corda do autocontrole, sabe? Aquilo que a gente costuma dizer, a gente não tira a nossa mão para Jesus colocar a dele. A gente não sai do banco do motorista para ir para o banco do passageiro e deixar Jesus controlar, Jesus dirigir essa história. Então, você vê que esses homens, eles viram milagres, mas eles têm dificuldade. E a gente, quando eu digo a gente, ser humano, a gente tem essa dificuldade. Mas a gente precisa começar a vencer o medo. Quando você tomar alguma decisão na direção de alguma promessa, certo? Você vai sentir momentos de desequilíbrio emocional, de confusão mental, vai sentir, certo, coisas dentro de você que vão começar a te assombrar por alguns momentos. Só que nessa hora você tem duas opções. Ou você deixa com que essas sombras, elas passem por ali e logo saiam, porque a paz de Cristo sempre repousará sobre nós. Ou então, por causa dessas sombras e dessas coisas que se movem dentro de você, você recua e volta para a sua posição de comodismo e vive sempre ali na média de todas as coisas e nunca desfruta das promessas de Deus. Então, desfrutar das promessas de Deus requer de nós coragem, requer de nós, certo, esse sacrifício de tirar as mãos e deixar Ele fazer. Então, a minha pergunta para você é: você realmente quer andar, quer receber a promessa que o Senhor tem? Precisa ter coragem. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, de equilíbrio e de amor. O Deus que nós servimos, Ele é bom. E Ele sabe quando Ele nos manda dar um passo no escuro, Ele sabe aonde nós estamos pisando. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Isso se chama confiança. Se eu piso no escuro porque Deus mandou e eu não sei o que tem lá, eu estou confiando no Senhor. Então, é assim que deve ser a nossa vida. Mas para você ver, os discípulos que andavam com Ele estavam com essa dificuldade. Então, por favor, pense nisso. Não deixe com que a sua mente e as suas emoções façam com que a sua vida fique paralisada. Porque tudo que, na verdade, te faz subir um degrau, em qualquer área da vida, espiritual, profissional,
vida sentimental, qualquer área vai exigir de você alguma coisa. Vamos supor, uma pessoa que está começando um relacionamento. Sempre há aquele medo, né, de abrir o coração. Será que eu posso abrir o meu coração? Ou será que vai acontecer como aconteceu nas minhas experiências passadas? Abrir o meu coração, houve decepções, houve marcas, não é? Isso acontece. Uma pessoa, por exemplo, que quer fazer alguma coisa a mais na sua vida profissional e além, também tem essa dificuldade, porque não consegue prever o que vai acontecer. A pessoa precisa ter coragem, um empreendedor precisa ter coragem, né? Você olha na sua vida espiritual, quando você resolve confiar em Deus, você resolve então, né, abandonar a sua forma de enxergar o mundo, para enxergar o mundo da forma como Jesus nos manda enxergar. Isso também exige confiança, né? Exige confiança da nossa parte de pisar no escuro. Então, a gente precisa decidir, porque Jesus continua fazendo milagres. Jesus, ele dá o pão. Mais que isso, Jesus, ele é o pão da vida. Porque ele não só dá o pão no sentido de fazer a promessa, ele é o pão que nós precisamos para que nós continuemos seguindo adiante e tendo todas as nossas necessidades supridas. Entende? Então, veja bem. Então, esse rapaz, ele entregou nas mãos de Jesus, né? O Senhor Jesus mandou todo mundo sentar. No verso de número 11, diz o texto que o Senhor Jesus começou a partir o pão. Lembra que é uma espécie de bolacha, tá? O pão de cevada. Ele começa a partir aquele pão, colocar na mão dos discípulos, né? Os peixes que estão lá, essa palavra aqui no grego fala sobre pequenos peixes. É mais ou menos como se fosse uma sardinha para nós hoje em dia, no século XXI. Sardinha dessas enlatadas, certo? Nós estamos falando então de pequenos peixes. Esse jovem, então, ele saiu de casa com uma comida para ele passar o dia trabalhando. É assim, mais ou menos, que aconteceu. E então Jesus começa a partir aquele pão, começa a partir aqueles peixes, e os discípulos saem distribuindo, e a multiplicação vai acontecendo, né? É difícil de imaginar como isso acontece, mas a gente vê aqui no texto que existem cestos, né? E é como se Jesus começasse a partir esse pão, colocar dentro do cesto, e aquilo vai se multiplicando, os discípulos vão levando, ele vai no outro cesto também, colocando, e o texto vai dizer então que aquelas pessoas, aquelas 10 mil ou 15 mil pessoas, elas foram alimentadas. Diz o texto, verso 11, então Jesus tomou os pães, ele deu graças e ele repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queria. Aqui tem uma coisa, Jesus, ele deu o pão e o peixe para quem estava sentado. O que isso quer dizer? Aqui tem uma analogia que a gente precisa entender. Diante de Jesus, a gente sempre precisa sentar, ou se ajoelhar, ou se render. Se Jesus diz que vai nos dar, nós precisamos estar numa posição, né, de receber. Só que é difícil isso, porque a maioria de nós estamos sempre armados, né, naquela posição de dar. Nós estamos sempre esperando alguém fazer alguma coisa de ruim para a gente revidar. Mas ali eles estão numa posição onde não existe defesa própria. Eles estão desarmados. Para ser abençoado por Deus, segundo o que o texto, nós temos que estar desarmados. Por quê? Foi ele que mandou a gente sentar naquele lugar. Foi ele que cuidou dos detalhes, porque ali tinha muita grama, ele mandou o pessoal sentar. E são essas pessoas que estão sentadas é que vão receber as coisas de Deus. E olha como isso, então, é maravilhoso. Nós devemos ser humildes diante do Senhor. Por incrível que pareça, às vezes nós não somos humildes diante de Deus para reconhecer as nossas limitações. Às vezes nós ficamos lutando contra nós mesmos e contra Deus. Você sabia disso? A Bíblia fala disso várias vezes, de pessoas lutando contra Deus. Deus fala isso para Jeremias, ó, o meu povo é como um vaso de barro, trincado, mas endurecido, não aceita que eu esmague eles e construa eles da forma correta. Paulo vai falar no capítulo 9 de Romanos. Quem somos nós, seres humanos, para questionar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem as respostas? Quem somos nós? Deus fala isso para Jó também. Jó, aonde você estava quando eu coloquei o limite até onde os mares poderiam ir? Onde você estava no dia, certo? Em que
a primeira cabrita nasceu na face da terra. Deus começa a fazer um monte de perguntas para ele. Aonde que você estava quando o primeiro relâmpago veio sobre a terra? E Jó, que estava questionando a Deus, né? Senhor, tem misericórdia, me tira daqui, eu não fiz nada, estou sofrendo, meus filhos morreram, estou doente. Ele está cheio de questões diante de Deus. E Deus responde ele dessa forma: eu sou maior do que tudo, Jó, fica calmo. E nessa hora, então, ele vai se acalmar ali, a partir do capítulo 38. E quando ele se acalma, depois disso, ele vai perceber que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele mesmo diz, mas depois os olhos dele começam a ver a Deus. A gente tem que se desarmar. A gente não consegue fazer tudo. A gente tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo. Estão aqui as minhas mãos diante do Senhor. Eu estou rendido diante de Ti. Faz o que o Senhor quer fazer. Faz o que o Senhor tiver que fazer. E o texto diz, então, que depois que eles estavam sentados, o mesmo fez também com os peixes foram multiplicados. Verso 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Isso aqui é lindo, porque nós entendemos que o Deus que nós servimos, Ele não desperdiça nada do que a gente vive nessa trajetória nossa, certo? Nem mesmo os erros de percurso que nós cometemos na nossa vida, os pecados, as falhas, as vezes que nós somos enganados, trapaceados, confiamos em pessoas que não deveríamos confiar. Deus usa todas essas coisas para moldar a nossa vida, o nosso coração, a nossa história, para que se cumpram as promessas dele. Entende isso? Deus não joga nada fora. Nada que é sobra é jogado fora. Sempre Deus pega. E a gente se lembra, não é, do que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você estiver passando por uma situação muito difícil, não entendendo nada, lembre desse versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma o Senhor faz cooperar. Hoje, depois a gente vai entender, não é? José é o melhor exemplo disso. Os irmãos venderam ele como escravo porque tinham inveja dele. Mais de 15 anos depois, os irmãos, em situação de necessidade extrema, sem ter o que comer, estão diante de José, que é o homem naquela época, então, mais poderoso que existe na terra, porque foi dado a ele a responsabilidade de cuidar de toda a comida naqueles dias. 7 anos ali de prosperidade e agora nos 7 anos de escassez. E o que acontece? Quando José vê os irmãos não o reconhecem. Depois José resolve se manifestar a eles. José diz: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Sou irmão de vocês. Todos eles se ajoelham e dizem: ele vai nos matar. Ele vai agora ele vai agora retribuir o mal que nós fizemos a ele. Mas José vai dizer assim, lá no capítulo 50, não foram vocês que me enviaram para cá, não. Não é culpa de vocês eu ter vindo para cá. Deus tinha um plano. Porque se eu não tivesse vindo até aqui, o mundo inteiro ia estar em caos. Porque o Senhor deu um dom para José que ninguém tinha naqueles dias. A da administração, da sabedoria ali, ele também interpretava sonhos. Então José disse: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe antes de vocês para que houvesse então vida. Tanto vida de vocês quanto vida dos outros. Olha como, quando a gente começa a entender que Deus está no controle de tudo, como a nossa visão muda. Quando a gente não entende que Deus está no controle de tudo e alguém faz o mal para nós, a gente não consegue perdoar. Por quê? Porque aquilo ali parece que é alguém que nos atacou e nós, de alguma forma, esperamos que essa pessoa se dê mal. Mesmo que a gente seja bom no sentido de nunca retribuir o mal com o mal, de alguma forma o nosso coração está sempre ruim e de alguma forma a gente está esperando que alguma coisa ruim aconteça com essa pessoa. Porque ela plantou o mal, por que não ela não deve colher o mal? Assim a gente pensa, não é? Mas quando a gente entende que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, a gente nem olha mais para quem nos fez o mal. Porque se alguém nos fez o mal, foi porque Deus
Permitiu, porque na verdade Deus é soberano, Ele cuida de tudo, nada foge dos seus decretos, da sua palavra. Então, se Ele deixa acontecer, é porque existe um plano maior que está por vir. Existe um futuro que está sendo trabalhado por Deus nas nossas vidas, e dessa forma, então, nós conseguimos perdoar, nós paramos de olhar para alguém que parece que nos fez o mal, mas na verdade não fez, porque Deus permitiu aquilo. Então, quando nós olhamos para Deus, nós temos a capacidade de perdoar, isso é natural, e é o que eu estou dizendo, escute isso. Nós nunca vamos conseguir perdoar pessoas que nos fizeram o mal se a gente não aprender e não compreender que Deus está no controle de tudo. Não consegue. Pode tentar, de qualquer jeito. Você pode se forçar, pode meditar, fazer yoga, fazer o que você quiser. Não perdoa. Porque se alguém nos fizer um mal muito grande, nos tirar algo muito importante, o perdão só é possível se a gente consegue olhar que Deus está acima de tudo. E se Ele está acima de tudo e permitiu uma dificuldade, então certamente Ele sabe o que está fazendo e eu vou confiar no seu trabalhar, naquilo que Ele está então organizando. Então, os discípulos juntam aqueles cestos ali das sobras dos pães e dos peixes. E o texto diz que naquele dia todo mundo ficou admirado, todo mundo comeu à vontade, sobrou pra caramba, né? 12 cestos cheios. Mas as pessoas, elas queriam entronizar Jesus, elas queriam que Jesus fosse rei, porque elas acreditavam que Jesus ia contra o Império Romano, ia montar um exército. E o texto diz que Jesus, aqui a gente está na reta final, verso 14, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que haveria de vir. Lá em Deuteronômio, Moisés, que era um profeta que Deus usou ele bastante, ele diz, vai vir um profeta que esse sim será o grande profeta. E Jesus, ele é o grande profeta, o grande sacerdote, o grande sacrifício. O Senhor Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, verso 15, que é o último verso que nós lemos, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, ele se retirou sozinho novamente para o meio dos montes. No milagre passado, no terceiro milagre, ele curou um homem que era paralítico, saiu no meio de todo mundo, o paralítico nem sabia quem era o cara que tinha curado ele. Então, veja bem, o que Jesus faz não é para que nós possamos, de alguma forma, como é que eu posso dizer isso aqui? Não é para que a gente tente, de forma humana, né, entronizar Jesus. O que essas pessoas queriam era que ele fosse um rei ali na terra. Mas o próprio Jesus tinha dito que ele veio na terra para cumprir um propósito, que era a sua morte e ressurreição, para pagar preço pelos nossos pecados. A obra que ele tinha para fazer era muito maior do que a obra de ser um rei aqui na terra, certo? Então, ele sempre saía fora dessas situações em que as pessoas queriam colocar ele como um rei. Isso quer dizer, sabe o quê? Que quando a gente fala de Jesus para as pessoas e fala somente dos milagres que ele faz, nós estamos tentando entronizar a Deus só aqui na terra. Vê se você consegue raciocinar comigo. Deus faz milagres? Faz. Mas acaba por aí? Não acaba por aí. Acaba que esse Jesus que veio, ele morreu na cruz para trazer salvação. E a salvação da nossa alma é uma coisa que não tem preço. A Bíblia diz que uma pessoa que se arrepende e se dobra diante de Jesus, há festa nos céus. Festa nos céus acontece com relação a isso. Então, o milagre aconteceu, mas Jesus não foi entronizado rei na terra. Então, simplesmente chamar as pessoas para estar diante da palavra de Jesus, para falar que ele faz milagres, é você não completar a mensagem. A mensagem se completa quando você diz, esse Jesus que cuidou de mim, fez coisas por mim, é aquele que não veio para ser aplaudido na terra, ele não veio para que a gente crie um culto e diga, nesse culto Jesus vai fazer milagres. Ele veio para trazer salvação para as nossas almas. Porque do que adianta o ser humano receber milagres a vida inteira, mas nunca crê em Jesus como Salvador? Sabe? Tem pessoas que creem em Jesus como milagreiro, como profeta, como curandeiro, mas não entende que ele é o Salvador.
E a nossa vida, gente, é muito curta. Eu vou terminar a palavra aqui. A nossa vida é muito curta. Moisés ele vai dizer no Salmo 90 assim, que a nossa vida aqui nessa terra, 70, 80 anos, passando disso é só enfado e canseira. O corpo doente, tal, tal, tal. Ele diz isso. O nosso percurso aqui nessa terra é muito curto, gente. É muito curto. Se você parar para olhar para a sua vida agora e a idade agora, você sabe que ontem ali você tinha 15 anos a menos, né? Há uns dias atrás eu estava pedindo para ser mais velho. Hoje em dia eu estou pedindo para ser mais novo, porque eu estou vendo que o trem passa rápido demais, né? Então, uma hora essa vida vai acabar, sabe? E entendendo que uma hora essa vida vai acabar, a gente tem que ter a noção bem clara do que é que existe depois dessa vida. E o que Jesus mais falou, certo, foi de salvação. Então o que eu quero dizer é, o livro de João, o evangelho escrito pelo apóstolo João, talvez o mais novo entre eles, ele tem os milagres ali como escopo, mas na verdade tudo isso é para que as pessoas entendam que Jesus é o Rei e Salvador das nossas almas, entendeu? Então, Ele vai cuidar de nós enquanto nós estamos vivos? Vai. Ele vai cuidar de todas as áreas da nossa vida sentimental, da nossa saúde, da nossa vida financeira, da nossa vida profissional. Isso está na mão de Jesus, Ele cuida dos detalhes. Mas mais do que isso, nunca se esqueça que quando a nossa vida acabar, nós vamos morar com Ele. E a Bíblia diz que lá no céu não tem choro, não tem tristeza, não tem dor, não tem pecado, não tem mais traições, não tem mais deslealdade, não tem mais pessoas cruéis. Lá nós vamos estar, né, com a plenitude da alegria, da paz, de tudo que tem de bom que a gente consegue imaginar. Isso é só um vislumbre do que existe na glória, que nós vamos estar lá no dia que o Senhor Deus nos chamar, ou se Ele voltar pela segunda vez, como Ele disse. Amém? Você pode se colocar de pé e fazer uma oração comigo? Alberto, a Angélica está por aí? Tá aí, né? Não, só para saber dela. Vamos orar, por favor, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, e o seu Filho, nós te pedimos que nessa noite o Senhor plante no nosso coração que nós devemos vencer o medo. E às vezes vai ser difícil vencer o medo, mas nós precisamos vencer. Ajuda-nos a entender que o Senhor é bom e o Senhor cuida de detalhes na nossa vida. O Senhor, ó Deus, nos ama. E o Senhor sabe de todas as... O Senhor não nos deu emoções para que elas vivam jogadas por aí. O Senhor não nos deu um corpo para que ele viva de qualquer forma. O Senhor não nos deu, ó Deus, essa vida para que alguma área dela ficasse sem cuidado. Não. O Senhor é aquele que nos criou. E aquele que nos criou também é o que nos conserva. É o que cuida e o que abençoa. Senhor Jesus, mas acima de tudo, não nos deixe perder de vista que o Senhor é aquele que vai nos levar para o céu. Obrigado por todos os milagres. Continue fazendo milagres na nossa vida, Senhor. Porque sem o Senhor nós não podemos nada. E essa é a nossa oração. Nosso pedido é: faça por nós o que nós não conseguimos fazer. Como diz a tua palavra, o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Nos ajude a entender, Senhor, que tu estás no controle de tudo. E qualquer coisa que acontece é permissão do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu chamar a Angélica rapidinho antes da gente louvar ao Senhor. Pessoal, nós vamos fazer abertas e eu gostaria de fazer um pouco de oração para vocês. Vocês conversando com as pessoas, nós podemos ver a dificuldade que é essa área. É tantos sonhos, é tantos projetos. Nós vamos viver um momento muito difícil no nosso país. Cada um passado por muitas dificuldades. Eu não quero que nós façamos vocês. E você vai ter que fazer uma comparação muito. Nós vamos orar com Deus nas nossas vidas. Que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa fazer milagres.
você vai colocar ele no seu nome de nós. E vai colocar assim, eu falsos por causa de todas as coisas. Então, nós vamos orar. Na palavra de Deus, nós infinitos coração do Senhor. Nós infinitos corações todos. Então, se você pode ajuda a igreja, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, que é através da manutenção de características, e nós vamos orar no Senhor e na solução. Amém? Amém? Nós precisamos. Deus, em oração, diz a tua palavra. Aquele que busca, recebe. Aquele que busca, sabe que se põe em oração e clamou, escuta clamores. Por isso, ó Deus, nós combinamos como família e Jesus. Nós colocamos diante do Senhor deste momento. Pai, nós colocamos diante do Senhor só conosco. E seja o Senhor abençoando cada um dos meus irmãos. E seja o Senhor abrindo as portas. E seja o Senhor abençoando esses projetos, planos de família. Porque nós sabemos, ó Deus, que na hora do Senhor, ó Deus,